Se você não permitir isso, ninguém pode matar os seus sonhos. Nada e ninguém. Seus sonhos foram dados por Deus, e os seus sonhos estão ali dentro. É algo que você é responsável. Qualquer tentativa exterior para tentar matar, precisará passar pela sua permissão. Então eu afirmo que, aquilo que eu ouvi de Deus, que pessoas que falaram que outras mataram os sonhos, na verdade é porque ela deixou. José é o nosso maior exemplo. Tentaram fazer de tudo para matar os sonhos, mas não conseguiram. Eu me lembro de uma história missionária, não me lembro bem dos detalhes, mas falava de um missionário sonhador que estava sendo sequestrado, estava amarrado e sendo torturado. E as pessoas estavam falando: nós vamos matar aquilo que você sonha, aquilo que você falou. Nós vamos acabar com tudo. E a resposta dele foi: olha, vocês podem acabar com aquilo que está de fora, mas aquilo que está dentro de mim, vocês nunca poderão tocar. Então esse princípio vale para a sua vida. Você pode passar o vale que for de tribulação, você é responsável pelos seus sonhos. Se você for o protetor, o guardador, o guardião, ninguém poderá roubar os seus sonhos. Posso ouvir um amém? Agora, com as nossas palavras, nós podemos plantar sonhos na vida de outras pessoas. Nós podemos gerar sonhos, gerar vida nos corações. Uma pessoa cheia de sonhos, que aprendeu a guardar os seus sonhos, poderá ser um canal de Deus para gerar sonhos em outros corações. Por isso que é tão importante você sonhar. Porque se você crê no poder dos sonhos, se você crê no poder da imaginação, dos pensamentos que Deus colocou no seu coração, que é tão importante, o processo criativo de Deus na vida de outras pessoas passa através de você. Então um sonhador planta sonhos. Quem não sonha não pode plantar sonhos em outros corações. Um líder sonhador de uma célula, ele planta sonhos no coração dos membros da célula. Nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, nós vamos conquistar. Mas um líder que não sonha, por mais que ele fale, ele não vai ser real. Porque as pessoas conseguem sentir quando flui do coração. Mas um sonhador que está guardando os seus sonhos, ele é usado por Deus no processo criativo de Deus de plantar sonhos nos seus discípulos, na sua célula. Então Deus usa os discipuladores, os líderes, como um canal do processo criativo de plantar novos sonhos, de plantar vida, de plantar algo novo em corações que nunca tinham sonhado. Isso o Senhor me levava a me lembrar nessa tarde, do exemplo da minha vida, há anos atrás, quando Deus começou a plantar sonhos no meu coração, de me entregar ao ministério. Eu nunca vou me esquecer da cena, da qual eu fiquei esperando uma pastora, que era para mim um referencial na época, ainda é, mas como eu admirava o ministério daquela pastora chamada Neuza Itioca, eu tive o privilégio de conhecê-la. Ela é líder no Ministério de Batalha Espiritual. Eu admirava, eu acompanhava o ministério, eu tive o privilégio um dia de recebê-la na igreja, e ela estava orando, ministrando as pessoas, e eu fiz questão de ficar na fila para receber oração, para que ela ministrasse. Então vou resumir para você. Eu fiquei até as 4 da manhã na igreja, sem exagero, irmãos. Eu fui o último da fila, teve um propósito de Deus por isso, não sei porque não fui um dos primeiros, mas havia tanta gente para ela atender, e ela ficou a madrugada toda, eu era o último. Eu me lembro que eu fiquei até o fim, e ela orou por mim. Foram poucos minutos que eu tive com ela, eu me lembro de 2 coisas que ela falou. Ela disse: olha, eu estou muito impactada de ver a sua fé de ter ficado aqui até as 4 da manhã me esperando. Depois, quando ela orou por mim, ela liberou um sonho de Deus. Aquele momento foi dela falar: olha, você será um pastor, eu te vejo um pastor. Aquelas palavras entraram como se fosse gerando vida dentro do meu coração, eu me apoiei naquilo. Então Deus aumentou um sonho, Deus usou um processo criativo de trazer uma criação, algo que talvez não existia na sua plenitude, a existir no meu coração. E eu já vi Deus fazendo isso, usando pessoas. Talvez Deus usa você lá no seu GE
para ser um condutor do mover do Espírito Santo, em colocar sua mão no ombro de alguém e falar: você será um grande homem de Deus. Aquilo ali, você produziu algo dentro do coração dele. Você criou, como se fosse uma luz nova, algo que explodiu dentro dele, através do processo criativo das suas palavras. Então eu quero te mostrar isso como funciona na prática. Deus me levou a estudar e a meditar novamente no exemplo do profeta Ezequiel. Ezequiel, quando ele teve a visão do vale de ossos secos. Abra sua Bíblia lá comigo. Ezequiel, capítulo 37. Olha o que a Bíblia diz. Ezequiel 37. Nós não vamos ler o texto todo porque não vai dar tempo, mas eu quero te mostrar os primeiros versículos de Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Deus me mostrou que o processo criativo de Deus, de gerar aquilo que não existia, de trazer vida onde não tinha, de trazer um mover aonde não existia, veio pelo processo criativo de Deus, usando o poder das palavras. Mas antes, Deus levou o profeta naquele lugar para ele ver, para que ele tivesse um sonho, para que ele tivesse uma imagem dentro dele, para que ele mudasse os pensamentos. E no verso de número 3, na verdade verso 2, o Senhor fala: ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. O Senhor levou ele para ver. Você precisa ter uma visão. O que você está vendo? O que você vê da sua célula, da igreja, do GE, dos seus discípulos? Qual é a imagem que você tem? E no verso 3 o Senhor perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? O que você está vendo? O Senhor podia perguntar o seguinte: você crê que esse GE vai se tornar uma célula? Você crê que essa célula vai multiplicar em várias? Você crê que esse discípulo vai se tornar um poderoso discípulo? O que você vê? O que você acha? O que está no campo da sua mente? E aí você tem que ser muito sincero com Deus. Porque talvez, por mais que você está querendo gerar palavra de fé, ou palavra criativa de Deus, não é o que você está vendo. O Senhor queria perguntar: o que você está vendo aí? E ele responde no verso 3, eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Ele foi muito esperto na sua resposta, ele se deixou envolver para aquele processo de Deus, mas o Senhor falou para ele: então, diante daquilo que você está vendo, verso 4, profetiza a esses ossos. Quando Deus viu que aquele profeta estava aberto para a possibilidade de milagres acontecer, aquele profeta não foi negativista, dizendo: Senhor, eu estou vendo um bando de osso seco, não vale para nada. Se essa for a autoimagem, querido, você está bloqueando o canal de Deus na sua vida, o processo criativo. Tem pessoas que estão deixando se encher de uns sonhos negativos, de desânimo, de olhar para a sua célula, de olhar para aquilo que Deus colocou nas suas mãos, e aí você começa a gerar no campo da mente, da imaginação, dos pensamentos, só algo ruim, pessimista. Senhor, eu estou vendo que não está dando em nada. Eu estou vendo, Senhor, que esse negócio não está dando certo. Eu estou vendo, Deus, que a coisa não vai para frente. Senhor, eu estou vendo que esses discípulos não estão dando resposta nenhuma. Senhor, eu estou vendo que a célula parece que não vai multiplicar. O que você está vendo? Meu irmão, isso é decisivo para Deus usar a sua boca. Você precisa mudar a sua maneira de ver, de pensar. Eu quero te falar que nesse campo do processo criativo, Deus vai provar você sempre, pelo menos em duas coisas: no campo da imaginação e no campo das palavras. A primeira prova que você terá, são provas que Deus nos fará passar no processo criativo. Número 1, e muitas pessoas são reprovadas nessas provas: a prova da imaginação, daquilo que os seus olhos veem,
2 Coríntios 5:7 está a resposta que Deus quer que nós tenhamos. Olha lá comigo, 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por aquilo que vemos, não por vista. Aquilo que tem que estar dentro de mim é uma visão de fé. O Senhor perguntou para aquele profeta: o que você está vendo aí? Senhor, só o Senhor sabe. Está no seu coração. Eu creio. Ele estava dizendo: eu creio que o Senhor pode fazer um milagre aqui. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa convicção. Eu estou aberto a isso, eu creio. Se você andar por vista, você vai responder para Deus: Senhor, eu estou vendo um bando de osso seco. Deus, eu estou vendo um povo que não quer nada com o Evangelho. Senhor, eu estou vendo um povo que vem nesse GE, nem sei porque que eles vêm. Você fala, e aí Deus não tem como usar suas palavras para criar nada. Porque a sua mente, a sua imaginação, os teus sonhos foram contaminados. Você deu a resposta errada. Veja 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Um pouco antes aí. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo que eu preciso andar vendo algo por fé, vendo segundo Deus, vendo uma imagem que Deus está me mostrando, olhar para uma célula, olhar para um GE, olhar para um discípulo e ver algo que ninguém mais está vendo. Ter um sonho com ele de falar: olha, as circunstâncias falam que isso aqui não vai ser nada, mas Senhor, eu estou vendo que o Senhor vai trazer vida aqui, eu estou vendo ele se levantar num grande homem de Deus. Isso é fé, é você ver segundo Deus, é as circunstâncias todas ao contrário, e você ter a posição de Abacuque na oração que ele faz em Abacuque 3. Vamos ver como que Abacuque tinha uma visão de fé, e por isso ele conseguiu orar da maneira que ele orou. Abacuque capítulo 3, verso de número 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo, e faz-me andar em lugares altos. Está um profeta que via segundo Deus, não segundo as circunstâncias. Ele poderia falar: Senhor, mesmo que eu não estou vendo resultado nenhum nesse GE, mesmo que eu não estou vendo resultado nenhum nessa célula, mesmo que eu não estou vendo nada, as circunstâncias todas estão ao contrário, eu estou vendo segundo o Senhor. Eu estou vendo sim, que desse GE, dessa célula, o Senhor vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Isso aí é ter os sonhos de Deus. Isso aí é guardar o seu coração. E deixa eu te dar essa dica aqui. Esse teste todos os líderes passarão. O teste da fé. O teste das suas motivações. Porque tem gente que só consegue gerar palavras de fé positivas quando os resultados são positivos. Quando vem a célula cheia, quando tem testemunho para contar, quando tem coisas no GE acontecendo, aí eles começam a falar: isso aqui vai se tornar uma grande célula. Mas Deus vai te provar justamente no contrário. Quando você não tem nenhuma circunstância a favor, Deus vai ver. O que você está vendo? Olha para os céus, Abraão. O que você está vendo? Senhor, eu não tenho filho nenhum, mas o que você está vendo? Tudo começa com aquilo que você está vendo. Aquilo que você está gerando no campo da sua imaginação, dos seus pensamentos, no campo daquilo que você vê com os olhos da fé. Aí se você está com o coração cheio: Senhor, eu estou vendo. Essa célula não foi ninguém, não foi nenhum visitante, não foi nenhum GE, mas Senhor, eu estou vendo que segundo o teu querer, eu estou vendo essa célula cheia de líderes, eu estou vendo essa célula cheia de pessoas compromissadas com a palavra. Se o coração está cheio, sabe o que vai acontecer? Você vai passar para o segundo nível, o nível das palavras. E aí você volta para Provérbios 18, 21 e fala que você vai colher do poder da palavra que você crê. Então, o que eu tenho construído com as minhas palavras? Porque assim como você falar, assim vos será feito.